Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Carla Michele Quaresma e você acompanha a partir de agora o programa Eleições 2024. O convidado de hoje é o secretário-geral do União Brasil no Ceará, Danilo Forte. O programa Eleições 2024 está convidando representantes dos principais partidos em atuação no Ceará. No programa de hoje vamos saber como a União Brasil se preparou no estado para estas disputas municipais. Quais as principais apostas do grupo político nos principais pleitos no interior do Ceará? O que dizem as últimas pesquisas na corrida eleitoral em Fortaleza? Como a União Brasil pretende disputar essas eleições visando a sucessão em 2026? Estes e outros assuntos a partir de agora no programa Eleições 2024 e contamos com a sua companhia. Danilo Forte é advogado, convidado entrou na política pelo movimento estudantil. Danilo Forte foi filiado ao PCdoB, MDB, PSB e PSDB. Atualmente está no União Brasil, do qual é secretário estadual no estado. Danilo Forte está no 4º mandato de deputado federal e coordena a campanha do capitão Wagner à Prefeitura de Fortaleza. Participam do programa aqui no estúdio o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, jornalista Erivaldo Carvalho, e remotamente o diretor institucional do grupo, jornalista Paulo César Noronhes. Deputado, seja muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo e eu queria começar pela situação do partido hoje no Ceará, em termos de representatividade, o que o União Brasil significa no estado e como ele pretende sair dessas eleições municipais de 2024. Sai mais forte? Se Deus quiser. E o povo, né? Alegria muito grande estar aqui com vocês. Sem sombra de dúvida, a festa da democracia é o período eleitoral, é a eleição. O interior já está aí em efervescência, porque no interior isso se anima e se avoluma numa velocidade muito grande, né? Um período de disputa, de debate, de movimentações, e isso é muito bom porque oxigena o processo democrático. E nós, no União, somos um grupo que foi se incorporando dentro de um sentimento de oposição ao modelo administrativo do Ceará nas últimas décadas, né? Esse condomínio administrado ali com a família Ferreira Gomes e parcela do PT, né, fez uma administração a nível de governo do Estado e dentro do perfil reformista, liberal, né, de mudanças da economia, de mudanças do sistema de governo, de governança, nós no União Brasil nos acasalamos dentro de um projeto que se iniciou na eleição de 2022. Tivemos êxito, né, conseguimos eleger 4 deputados federais. A candidatura do Wagner a governo do Estado foi muito importante, porque mesmo com toda a avalanche da volta do Lula e toda a força do PT em Fortaleza, Wagner teve 44% dos votos válidos, né? Isso é uma soma extraordinária, é um recalque que dá para ele uma estabilidade de liderança muito forte. E estamos agora tentando, né, disseminar, semear pelo interior do estado do Ceará e da região metropolitana, exatamente um conceito novo de governança. Uma governança compartilhada com a população, ouvindo os segmentos da sociedade como um todo, construindo planos de governo, né, com a participação dos setores mais diversificados possíveis e levando essa mensagem para o interior através de um projeto de renovação, né? Pelo sotaque seu, você deve ser do Cariri, né? Lá nós temos o doutor Aloysio, que é um grande médico lá no Crato, né, que traz consigo toda uma bagagem científica e de prestação de serviço na área de saúde, que é um exemplo de onde a gente deve buscar e estimular os novos quadros da política, né? Pessoas vocacionadas, pessoas que se preparam e se preparem para o embate eleitoral e que possam conseguir abrigar, né, dentro desse contexto, né, essa alternância de poder que é tão salutar para a democracia, né? A beleza da democracia está exatamente na perspectiva da alternância de poder. E o Ceará cansou do modelo atual. Esse modelo atual que fracassou na saúde pública, né? Está aí o caos na saúde pública no estado como todo mundo apavorado,
com medo das facções, com medo do que está acontecendo, do crescimento da violência. Esse modelo que só aumenta impostos, né, porque cada vez aumenta a conta, né, e tenta, com isso, fazer uma política de cooptação de lideranças à custa do dinheiro público, e isso encarece a administração pública a nível de Estado, a nível de município, a nível do governo federal, né, e nós, na União Brasil, já demonstramos claramente que nós não queremos aumento de imposto. A primeira lei na história do Brasil que diminuiu impostos foi a lei de minha autoria, em 2022, que reduziu o imposto da gasolina, da energia, da telefonia celular, naquele momento. E foi muito importante, porque nós mostramos que nenhum Estado quebrou, nenhum município quebrou, o país se reencontrou, se harmonizou dentro de uma postura, né, que a gente hoje sabe que imposto está sendo discutido por todo mundo. Esse debate, inclusive, ajudou muito na conscientização da necessidade da reforma tributária, e a União Brasil luta pela redução de impostos e de maior eficiência no serviço público. Então, eu acredito que a gente está num momento muito bom e acho que agora a União Brasil vai se consolidar como força política no Ceará, principalmente, né, com essa perspectiva nossa de ganharmos a eleição em Fortaleza. Erivaldo? Deputado, o segundo semestre de ano eleitoral costuma ser muito prejudicial para a agenda do país, tendo em vista que Brasília praticamente para. Aqui, antes de começar o programa, o senhor falava da quantidade ínfima de parlamentares que estão lá na capital. Como que o senhor, sendo um deputado federal de relevância, que toca um quarto mandato, concilia o trabalho parlamentar para o qual o senhor foi eleito com o trabalho aqui de um dirigente partidário, inclusive coordenando uma campanha em Fortaleza? A gente prepara o físico. Cheguei 2 horas da manhã. É uma loucura a vida da gente, né? Porque, e o pior é isso, o pior é que o cara diz, a vida boa é de deputado, só trabalha de terça a quinta. Ele não sabe que a gente trabalha muito mais quando está no estado e na base. Principalmente no período eleitoral. Hoje já vou para 3 cidades do interior hoje à noite. Já estou aqui amanhã de manhã de novo na agenda do Wagner. De tarde já vou para mais 2 amanhã. Domingo tem mais agenda aqui em Fortaleza. Mas eu acho que isso é que dá energia para a gente, entendeu? É ver o povo no debate, é ver o povo na rua. E a agenda de Brasília, no parlamento hoje, é uma agenda mais focada nas questões da economia, né? A gente conseguiu aí ter uma preocupação que o Brasil precisa se reencontrar com o desenvolvimento econômico, o Brasil precisa resolver o seu problema secular de déficit fiscal, e é por isso que eu defendo um orçamento cada vez mais impositivo, porque ele fica mais enxuto, porque ele diminui a margem para ter rombos fiscais, para ter arroubos, para ter demagogia fiscal, né, de benefícios que muitas vezes o Estado não pode pagar. E, por outro lado, também a gente tem, dentro dessa preocupação, né, nesse momento, eu acho que eu estou tocando lá o projeto do Devedor Quanto Mais, que é o sonegador quanto mais, é aquele cara que faz enriquecimento ilícito sonegando, né, fazendo jogo de nota, entregando mercadorias em locais de um estado para o outro dentro do estado, abrindo empresa fantasma, lavando dinheiro para o narcotráfico, para o crime organizado. Então, nós estamos tipificando como crime essa ação. E disso, para você ter uma ideia, Valdir, nós já temos hoje um rombo de algo em torno de 240 bilhões nos cofres públicos do Brasil. Né? Só no setor de combustível é algo em torno de que se fala de 20 a 40 bilhões ano de sonegação. E precisa ter uma lei que seja punitiva e que saiba separar quem é o bom empresário, que faz uma concorrência leal e que muitas vezes fica inadimplente por uma situação financeira, uma situação econômica, daquele que faz enriquecimento ilícito, que rouba do povo brasileiro, sonegando impostos, né? E para isso, inclusive, faz uma concorrência desleal e diminui a competitividade do Brasil e aumenta o rombo fiscal que o país vive. Então, diante disso, eu acho que é uma matéria muito importante. Quero fechar o relatório, ver se fecho na próxima semana e já deixar pronto para votar ou no esforço concentrado de setembro ou logo após o primeiro turno das eleições municipais. Então, eu acho que a família fica um pouco prejudicada, principalmente no período de eleição, né? Os filhos reclamam, a mulher reclama, mas é a vocação, né? Então, jogador de futebol tem que jogar dia de domingo e quarta-feira de noite. A gente faz política o ano inteiro, então, quer dizer,
realmente é sacrificante, mas é salutar porque a gente vai escrevendo uma história, vai escrevendo, né, uma página diferenciada. Eu, por exemplo, me orgulho muito de ter levado para o meu Itapajé, para a minha cidade, um campus da Universidade Federal do Ceará. Qual é um deputado federal que tem a oportunidade de levar um campus da universidade para a sua cidade, que você viu, cresceu ali? Eu me lembro que na minha casa lá no Parque Araxá era cheio de primos, que todo mundo vinha para cá para estudar, porque não tinha universidade lá no nosso Itapajé. E hoje tem, atende o Vale do Curu e está aumentando os custos. Então isso é o lado de compensação para o sacrifício que a gente vai fazendo. PC? Deputado Danilo, seja bem-vindo. Eu queria trazer a discussão para a eleição aqui em Fortaleza. O seu candidato, o seu coordenador da campanha, está aí liderando a maior parte das pesquisas já divulgadas nesse período, né? No entanto, não é um cenário novo, não há novidade, né? Nas eleições das quais ele participou como candidato em eleição majoritária, ele também teve esse desempenho inicial, né? Começou vencendo as pesquisas, liderando boa parte durante o processo eleitoral. No entanto, foi ultrapassado na reta final e acabou perdendo as eleições que disputou. O que acontece hoje, em 2024, que pode ser diferente e, dessa vez, o capitão Wagner consiga manter a performance inicial e se eleger prefeito de Fortaleza? O que mudou na conjuntura foi a ruptura entre o grupo do PDT com o grupo do PT. Né? A disputa interna dentro da família Ferreira Gomes é um fator determinante no processo eleitoral de 2024. As agressões mútuas entre os irmãos e o distanciamento dos grupos internos nos partidos fragilizou a base principal de governabilidade do Ceará até bem pouco tempo atrás. Não se esqueça que o Sarto ganhou junto com o PT e não se esqueça que a ruptura se deu exatamente na eleição de governo, na qual o Wagner foi o mais votado de Fortaleza, dando nos dois juntos. Né? Roberto Cláudio e Eumano ficaram ali quase que empatados com o Wagner. Então o Wagner em Fortaleza tem um recalque muito forte. E por outro lado também a postura, né? A postura nossa agora de ter uma candidatura preparada e equilibrada. Né? Nós não estamos no conflito da polarização. Nós estamos no debate sobre Fortaleza. Aí tem a convicção muito clara que nem o Bolsonaro vem administrar Fortaleza e nem o Lula vem administrar Fortaleza. Fortaleza vai ser administrada pelos fortalezenses. E dentro dessa construção, você viu, o Lula quase que não sai daqui desse último mês, o Bolsonaro esteve aqui e o rumo das pesquisas continuaram os mesmos. Né? O Wagner liderando desde dezembro, dentro do mesmo perfil, tendo algumas variações ali, principalmente no terceiro e quarto colocado, mas o Wagner numa estabilidade muito grande. Por quê? Porque está mantendo o equilíbrio da campanha. E eu não tenho dúvida, inclusive a própria Datafolha deu ontem, que o Wagner estando no segundo turno, ele ganha em todo mundo. Né? Por quê? Porque ele tem o segundo voto de todo mundo. Essa briga interna dentro do PT, né, fragilizou a disputa da Lisiane, que é uma petista de raiz, com o Evandro, que é um neopetista. Né? O Ceará sempre teve disso. Quando era a Arena era o governo, todo mundo era da Arena. Né? O MDB era desse tamanho. Quando o MDB ganhou o governo, todo mundo virou MDB. Depois o PSDB, todo mundo virou PSDB. Depois foi a onda do PDT. E agora é a onda do PT. Né? Inclusive o PT aí abrigando as oligarquias rurais no interior do Ceará, né? Com candidatos da tradição da oligarquia rural, gente que veio dos pais e dos avós do tempo da Arena, que apoiavam a ditadura militar, e está lá o PT se abrigando com eles. Então essa falta de compreensão de unidade dentro do próprio PT, né? Essa questão da fragilidade do próprio Sarto, que não se encontrou na prefeitura. Ele mesmo está com um discurso de mudança. É o discurso mais falso que tem no mundo. Como é que o cara é prefeito, está lá na prefeitura sentado na cadeira há 3 anos e meio dizendo que vai mudar a Fortaleza? Eu acho que, né, ele está querendo mudar lá, se rejuvenescer ridiculamente, botando óculos de garoto. Né? Na passada fez aquele desfile com a Marion e perdeu a Marion. E agora está num discurso de mudança dele mesmo. Então isso é muito frágil. E isso ajuda muito o Wagner, né, que já tem uma experiência vivida, se preparou, né, tem vida em Fortaleza, né, saiu lá do João 23, estudou na escola técnica, depois passou em concurso público, depois fez carreira na Polícia Militar e virou inclusive professor tanto da Academia de Polícia como professor universitário, o que é um mérito pessoal dele, foi o vereador mais votado de Fortaleza.
o deputado estadual mais votado em Fortaleza, o deputado federal mais votado em Fortaleza, o candidato a governador na última eleição mais votado em Fortaleza, e tudo isso consolida muito e diferencia essa eleição das eleições anteriores. Eu sou capaz de apostar. Wagner no segundo turno ganha de todos. Deputado, há pesquisas mais recentes, é claro que com o início da campanha de rua e também com essa proximidade da campanha de rádio, de televisão, né, essas pesquisas mais recentes, elas já apontam uma leve queda do capitão Wagner em relação aos demais candidatos. Você acredita que há algum desafio para a imagem do Wagner realmente conseguir preservar essa liderança nas pesquisas até o final do primeiro turno? Não, eu tenho uma ótica diferente da sua. Ele desde o início está no mesmo perfil, de 1/3 do eleitorado, o que varia ali dentro da margem de erro. A menor foi 29 e a maior foi 33. Então tudo está dentro da margem de erro. Então, quer dizer, ele perfila no mesmo perfil. Ele não mudou, ele está estabilizado ali dentro. O que há de mudança na pesquisa é lá embaixo. Né? Era o Evandro que não era candidato e hoje é candidato. Né? E tem pesquisa que já dá ele com 2 dígitos, que até então ele não tinha nenhuma pesquisa que tinha 2 dígitos. É o próprio André que foi teve um crescimento muito rápido e estabilizou também. Né? E esperava ter um crescimento maior com a vinda do Bolsonaro aqui e não aconteceu. Né? O Eduardo Girão também está no mesmo patamar. E o Sarto tem uma variação que melhorou depois do Réveillon, depois caiu de novo e aí tem uma estabilidade, mas também dentro da margem de erro. Então o que eu acredito é que está mais ou menos o quadro pré-definido. E não vejo, assim, do ponto de vista do embate na televisão, nada que possa criar uma instabilidade. Por quê? Porque o eleitor de Fortaleza, primeiro, é um eleitor que gosta de mudança. Né, de mudanças reais, não é essa mudança que o Sarto está pregando, dele mudar ele por ele mesmo. Né? É mudanças reais, é mudança de comportamento de gestão, né? Foi assim, gosta de rupturas. Né? Então a ruptura hoje, ela se dá aonde? Ela se dá na eleição do Wagner. Segundo, o momento exige, né, que as pessoas tenham compromisso e saibam do que está acontecendo na cidade. Então não adianta vir estereotipar, né, vir com figurações de inovações que não tem conteúdo. Né? E aí você pode até ter um momento ali de glória e depois você tem a desconfiança. E por último, eu não tenho dúvida que vai vir também o voto útil. Na medida em que todo mundo for vendo que o Wagner, dentro do campo do centro-direita, é quem tem mais condições de avançar no processo eleitoral, o eleitor é muito consciente para isso. Né? Ele não vai dar margem para uma perspectiva de retrocesso, de retorno ou de continuidade daquilo que ele não quer. Porque está claro, o eleitor de Fortaleza não quer a continuidade do Sarto. Então, tanto é que em todas as pesquisas, se você somar todos os outros candidatos, né, e se você ver a rejeição, a maior rejeição é do atual prefeito. Deputado, vou pedir licença por alguns instantes para um rápido intervalo, mas voltamos em seguida com o programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, que hoje recebe o secretário-geral do União Brasil no Ceará, deputado Danilo Forte. Eu já retorno com você, Erivaldo. Muito bem. Deputado, o senhor coordena a campanha do Wagner em Fortaleza, portanto, é uma das pessoas que dão a direção, né, da estratégia eleitoral, etc. Se a gente olhar para o dia 6 e tivermos segundo turno, como que vai se dar o diálogo com as demais forças políticas, tendo em vista que, por exemplo, agora no último bloco, o senhor distribuiu pancadaria para as demais candidaturas. Como que isso vai ser negociado e conversado, já que o segundo turno é outra eleição? Não, a gente faz o debate político, né? E dentro do debate político você tem contradições, senão estava todo mundo unido num partido só. Então, se tem divergências e se tem concorrência, você tem que fazer a diferenciação. Mas na diferenciação você tem modelos e diálogos que são permanentes. Né? A defesa da democracia, né? A amplitude que você precisa de governança para a cidade de Fortaleza, o desenho que vai ter a Câmara Municipal de Fortaleza para dar suporte
ao futuro prefeito, né? As premissas, né, de que aves da mesma plumagem se agrupam, ela também se dá na política. Então, quem pensa parecido tem mais facilidade de construir esse diálogo, né? Tem mais proximidade. E eu tenho certeza de que, dentro dessa construção, à medida que a eleição vai se afunilando e ela vai polarizando, e acho que a tendência hoje é polarizar Wagner e o prefeito, até porque o custo da máquina é muito pesado, né? Essa gestão, no final da eleição passada, contratou 21 mil pessoas aqui para fazer campanha com o dinheiro da prefeitura. Eu denunciei isso no Ministério Público, né? E não avançou, não andou, porque foi um caos. Então, quer dizer, eu acho que à medida que essa polarização for se construindo, aí você vai se aproximando e debatendo e encontrando pontos de unidade com os outros segmentos, né, em outras pautas. Nós temos uma pauta muito forte com relação à questão das mulheres, que é a questão das mães atípicas, né? A vice, a Edilene, do Wagner, ela vem do Conselho Tutelar e tem uma experiência vivida de sofrimento de mães que são escravas de filhos que têm deficiência. E nós não temos uma política pública em Fortaleza com relação a isso. Então nós queremos criar um núcleo de atenção às crianças com deficiência, né? O Wagner até está desenhando um modelo de cidade dos autistas, né? Que são as crianças que têm transtorno de espectro autista, onde as mães possam ter a segurança que lá vai ter um neuropediatra para dar o diagnóstico, vai ter um psicólogo, um psiquiatra, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, né? Um nutricionista, gente capacitada para cuidar dessas crianças e, ao mesmo tempo, a liberdade da própria mãe, né? Das mulheres para poderem trabalhar, poderem ter uma atividade social. Muitas delas não têm condição nem sequer de ir à igreja, de ir a um culto ou uma missa, porque tem que estar em casa cuidando dos filhos e, inclusive, uma causa muito forte hoje, inclusive, de separação de casais, né? Porque os homens, muitas vezes, não têm maturidade para encarar um problema como esse. Então, essa é uma política que pode agregar muita gente do seu entorno, né? Muitas pessoas que têm essa preocupação, inclusive outros partidos. A questão do combate à violência contra as mulheres, pela primeira vez nós colocamos no orçamento da União, né, o Antes que Aconteça, que é um programa nacional para defesa e prevenção contra a violência contra as mulheres, que fui eu que coloquei no orçamento, inclusive até a Maria da Penha me parabenizou por isso. E a gente precisa exatamente fazer com que as pessoas que, por exemplo, o fim da taxa do lixo unifica muita gente. Então nós vamos se aproximar daqueles que pensam parecido com a gente, para que a gente possa ter um programa mínimo de governo e garantir a governabilidade com esses parceiros. PC? Deputado, o senhor falou na cobrança da taxa do lixo, isso tem sido uma pauta aí bem debatida por vários candidatos, inclusive com exceção do prefeito Sarto, naturalmente, né, que foi quem instituiu. O próprio candidato Capitão Wagner foi peremptório em afirmar que seria a primeira coisa que ele faria, seria convocar, mandar para a Câmara Municipal um projeto para acabar com a taxa do lixo. Ocorre que quando a taxa do lixo ela foi criada, havia ali a notícia de que seria uma imposição do marco legal de saneamento, né, que obrigaria todos os municípios do país a fazer essa cobrança para bancar o serviço de limpeza pública, né? Eu queria saber o seguinte, a proposta real do capitão é acabar com a taxa do lixo ou transformá-la? O marco legal de saneamento não obriga o município a criar uma taxa específica para o lixo. Ele obriga a ter um espaço orçamentário para bancar a limpeza. Isso é normal e é natural. Se você tem um serviço público, você pode fazer uma contratação de uma empresa para ficar responsável pelaquela atividade, ou você pode ter, inclusive, um departamento, uma área da prefeitura que vai cuidar daquela atividade. E ela precisa ser financiada. Ela precisa ser financiada dentro do orçamento público do município. A taxa específica é que precisa ser questionada, que é o que foi cobrado. Porque, para que serve o IPTU hoje? Nós pagamos o imposto predial territorial urbano, inclusive progressivo. Se você mora no primeiro andar, você paga um tanto, se você mora no quinto, paga mais, se mora no 10º, paga mais, e se mora na cobertura, paga muito mais. Essa progressividade só existe aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. É uma forma de arrecadar mais. E o serviço público é o mesmo.
porque a rua que passa na frente do prédio é o mesmo, o caminhão que passa no lixo é o mesmo, e tudo pago por áreas pré-determinadas. O asfalto, nós pagamos uma parcela do IPVA que vem para a prefeitura para fazer asfalto, que é o imposto sobre o veículo. O esgoto, a gente paga para a CAGES, que faz o esgoto, que faz a água, e a CAGES, inclusive, precisa ser até auditada, porque a CAGES hoje virou, né, um cabidão de emprego a serviço do governo. A energia, a gente paga as taxas de energia. Então, quer dizer, já tem muita coisa que se paga e os benefícios e os serviços cada vez mais aquém. Aí quando você vai fazer o serviço, você vai cobrar de novo. Aí daqui a pouco estão cobrar a taxa do lixo orgânico e a taxa do lixo material. Não existe isso. E isso como é que você acaba isso? Você pode preservar o espaço fiscal no orçamento público sem fazer a cobrança destacada da taxa do lixo, que é o que o Wagner está se propondo. Então é o seguinte, nós vamos ter dentro do orçamento um recurso para garantir a limpeza pública, né, o recolhimento, a coleta do lixo, sem necessariamente ter uma cobrança extra para a taxa do lixo especificamente, que é o senhor acha uma que distorção. o orçamento atual comporta essa limpeza pública, bancar também a parte de limpeza pública? Porque comporta. E saneamento, né? Comporta. Se diminuir os cabidão de emprego, se diminuir de 40 secretarias, subsecretaria e subsecretaria, se mudar o modelo de gestão, fazendo um enxugamento da prefeitura, sobra dinheiro. Pode ter certeza disso. A prefeitura tem muito desperdício de dinheiro, mas não é pouco. Muito desperdício de dinheiro. O modelo administrativo que vem desses últimos 20 anos do Estado do Ceará é de cooptação de liderança. É difícil você encontrar um ex-prefeito, um ex-vereador, né, um ex-líder político que não tem um emprego ou na prefeitura ou no Estado do Ceará, porque virou um cabidão, né? Então, isso, você tem como enxugar essas despesas desnecessárias, que é dinheiro jogado fora, e ter priorização nos investimentos. Além do que, você pode criar uma situação em que a própria população também ajuda e contribui muito na limpeza, né, do lixo seletivo, né, da indústria dos renováveis, da reciclagem, né, que é uma indústria que o setor privado financia. Por exemplo, olha o êxito da reciclagem, por exemplo, do alumínio, da latinha da cerveja ou do refrigerante. É quase 100% no Brasil, né, do vidro. É muito alta a reciclagem do vidro. Papel, plástico. Então você pode também daí tirar receita, e tem outra receita também importante, que é com a questão da geração de energia limpa e renovável, que é o uso do gás do lixo, né? Por exemplo, tem cidades hoje no Brasil que o uso desse gás já financia coleta de lixo, né? Porque você tem lá o gás que você tira do lixo, o gás metano, você aproveita ele para produção de energia e com isso você tem receita, né? Você tanto pode fazer o GNV, o gás para os veículos, como você pode fazer o gás para gerar energia, gerando receita e diminuindo a conta no bolso do trabalhador, da dona de casa, de quem precisa pagar as suas contas. Porque esse modelo de estar todo tempo aumentando impostos, e aí, isso é filosofia de governos, né? O governo do Ceará tem isso, a gestão municipal tem isso, né? Esse condomínio PT, PDT, tem muito disso, de aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. Só que ninguém aguenta mais, e quem empobrece é a população. Você vê a população de Fortaleza, é muito pobre. A população periférica de Fortaleza passa muita necessidade. Por quê? Porque não tem dinheiro no bolso. O dinheiro é só para pagar os serviços públicos, conta e tentar ali o mínimo de sobrevivência. Então isso diminui até o consumo do próprio comércio local. E a gente precisa estimular as atividades econômicas para que as pessoas possam ter poupança, para que as pessoas possam ter recursos para poder se vestir melhor, pagar um tratamento de saúde, comprar um remédio na farmácia. E muitas vezes não tem e sobrecarrega, inclusive, o próprio serviço público. Deputado, ainda sobre a taxa do lixo, em recente entrevista, o candidato Wagner enfatizou essa questão da educação ambiental como necessária para tratar dessa questão, mas falou também que é possível contar com o apoio dos deputados do União Brasil para conseguir, através de emendas,
recursos que sejam destinados a essa taxa do lixo. Procede essa informação? Ele conta realmente com o apoio dos deputados para conseguir emendas? Eu não tenho dúvida que, é lógico que todos nós vamos ter uma priorização. Né? E dentro dessa priorização nós podemos alocar recursos para... Todo ano tem emenda de bancada todo ano, com a parte destinada para o Estado. Esse ano, inclusive, foi para essa questão da oncologia, né, do tratamento de câncer. Né? Todos os deputados, a grande maioria dos deputados colocaram recursos lá para o Estado fazer, né, cirurgias e implantar esse sistema oncológico no Hospital Regional, se não me engano, de Limoeiro do Norte. E também vem para a Prefeitura. Né? Vem emendas também, 2 ou 3 para a Prefeitura. Isso seria possível também para o lixo? Então, isso pode ser usado para a limpeza urbana, né? E pode ser usado, inclusive, o JF2 foi construído com emenda de bancada. Eu mesmo, naquela época, ainda na gestão do Roberto Cláudio. Aí eles misturam tudo que o Roberto Cláudio fez com o que o Sarto não fez, para dizer que a gestão está muito bem. Mas o JF2 foi feito ainda no Roberto Cláudio, com emenda de bancada. Deputado, o prefeito Sarto, então, não teve habilidade para conseguir, por intermédio de deputados, esses repasses para que não houvesse essa cobrança da taxa em Fortaleza? Ele foi um prefeito muito omisso, né? Ele foi um prefeito que não teve muito diálogo com a bancada. Aliás, eu estou aqui rememorando em cima do que você está falando, já. Eu não me lembro de uma reunião do prefeito com a bancada de deputados federais. O Roberto Cláudio, quando era prefeito, ainda fazia, a Lisiane fazia muitas, né, quando ia a Brasília, quando era prefeita, né? Mas agora você me colocou esse problema, esse questionamento, e eu estou aqui rememorando, eu não me lembro de uma única sequer reunião do prefeito de Fortaleza com a bancada federal para discutir qualquer tema. Né? E é muito comum isso, por exemplo, a gestão municipal precisar do governo federal. Eu me lembro muito bem, eu ainda estava na FUNASA, nós tínhamos um problema sério de alagamento aqui no entorno de Fortaleza, pegando ali no São Cristóvão, o Janguruçu, né, o entorno ali do Maranguapinho, e a água descia da Serra de Maranguape, pelo Maranguapinho, e vinha com muita força para Fortaleza, ali no quilômetro 8, ali no Free For, tudo aquilo alagava. Eu ainda na FUNASA fiz um projeto, que foi o primeiro projeto de saneamento ambiental aprovado no PAC, ainda na época do governo da Dilma. Né? O Camila era secretário de cidades naquela época. E isso aí resolveu o problema de 21 bairros em Fortaleza. Fizemos uma barragem de contenção ali na descida do rio Maranguapinho, na fronteira do Maranguape com a Caucaia. Depois fizemos uma reurbanização do trecho ali com remoção de 21 favelas, né? E deu qualidade de vida para as pessoas estão vivendo melhor, em casas melhores, e você não ouve mais falar, né, dos reflexos desses alagamentos, inclusive ali, até a Feira do São Cristóvão sofria com isso. E tudo isso o que foi? Uma política pública, numa conjunção de Brasília com Fortaleza. Então, quando você consegue construir diálogo com Brasília, e principalmente com a bancada federal, facilita muito para que o gestor municipal possa ter recursos do governo federal. E nós estamos vivendo um novo modelo, né? Com esse modelo de fortalecimento do Congresso Nacional, com esse modelo em que os parlamentares têm mais acesso à distribuição de emendas parlamentares, né? E isso facilita muito para a vida dos aliados, né? E para essas construções. Então eu só tenho aqui a lamentar que realmente o prefeito Sarto tenha esquecido, né, a bancada federal. Deputado, vou pedir licença mais uma vez para um intervalo muito rápido. Voltamos em seguida para o terceiro bloco do programa Eleições 2024. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Eleições 2024, que hoje recebe o secretário-geral do União Brasil no Ceará, deputado Danilo Forte. É com você, Erivaldo. Muito obrigado, Michele. Deputado, no caso de Fortaleza, o município, como que ele consegue ou conseguiria combater a criminalidade? Obviamente que existem outros entes, né? Mas como a eleição é municipal, o que a gente poderia fazer a partir de uma gestão de Fortaleza no combate à criminalidade? Esse é outro viés que diferencia os candidatos.
Quem tem mais facilidade para dialogar com o setor de segurança? Quem está treinado e capacitado para isso. E, de novo, o Wagner se sobressai. Pela formação militar que ele teve, pelo nível intelectual que ele tem, inclusive como professor da Academia de Polícia, e pela sensibilidade que ele tem na motivação, né, com os entes que fazem a segurança pública para criar uma política pública, Prefeitura, Estado e Governo Federal. Nós temos essa preocupação há muito tempo. Pra você lembrar, Ivaldo, em 2017, eu, inclusive, requisitei naquela época a vinda da Força Nacional e uma intervenção na segurança pública no Ceará, naquela época que queimaram os ônibus, vários ônibus aqui em Fortaleza, foi uma loucura, né? Ninguém nem transitava ali pela Leste-Oeste com medo, né? Parecia uma cena de guerra aqui em Fortaleza, a briga das facções, esse negócio todo. E elas só se consolidaram o poder dela e até aumentou o número de facções hoje, né, em Fortaleza. Então, por quê? Porque não teve nenhuma intervenção de fato, uma política pública estruturada com relação a isso. O Wagner tem algumas ações inovadoras. Esse programa Tô de Olho que ele está criando é um programa muito bacana, que é com câmeras de identificação, né, em que pela fisionomia facial você vai saber identificar no meio da multidão pessoas que têm processos, pessoas que têm condenações, pessoas que já estão no crime, e você vai ter condição de ali, né, diminuir, inclusive, a participação dessas pessoas no conjunto da sociedade. Pra você ter uma ideia, o PC gosta muito de futebol, lá no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, eles colocaram essas câmeras, e é muito comum, de vez em quando, ali no meio da fila, alguém ser excluído da fila e ser levado porque é alguém que está devendo para a justiça, né? Tanto é que diminuiu muito a violência no estádio, lá no Allianz Parque, exatamente tirando esses malfeitores do convívio, do conjunto da sociedade que quer o bem, né, e que quer a segurança. Por outro lado também, esse programa, você colocando câmeras, espalhando câmeras nos ônibus, nos locais públicos, nas praças de esporte, nos locais de aglomeração, por exemplo, na própria Beira-Mar ali, né, de vez em quando a gente vê ali o infortúnio de algum turista, né, que ali é assaltado, furtado alguma coisa dele. Nas areninhas. Nas areninhas e tal. Então, tudo isso você vai ter mais facilidade de fazer essa identificação e, numa ação conjunta, você ir tirando esses maus elementos do conjunto da sociedade. Por outro lado, também, a gente pode buscar uma construção de uma política mais ofensiva. Por exemplo, na defesa do patrimônio público. Eu votei para a Guarda Municipal estar armada. Por quê? Porque é até desleal você ver o mundo do crime todo armado e organizado e o Guarda Municipal que está lá para defender o patrimônio público desarmado. Ele fica totalmente exposto a uma situação de inferioridade no embate com esses delinquentes. Então, diante disso, o armamento, o treinamento da Guarda Municipal é fundamental, porque também ajuda como mais uma força de segurança, né, na opressão ao crime. E, por último, eu acho que um diálogo, né, permanente de alguém que tem capacidade, como o Wagner tem conteúdo, como ele tem, está preparado como ele está, para poder fazer, inclusive, esse enfrentamento. Então, eu não tenho dúvidas que a tarefa não é do município, é claro, a tarefa é do governo estadual e do governo federal, mas o município pode ajudar e contribuir muito, né, com ações, né, até a iluminação pública. Muitas vezes uma rua mal iluminada, uma praça mal iluminada, ela propicia uma atividade ilícita, uma atividade ilegal. Então, quer dizer, até a iluminação pública também ajuda, né, a diminuir a incidência do crime e da violência. E acho que, nesse contexto, dos candidatos que estão aí, não tem nem dúvida que o mais preparado para fazer esse enfrentamento é o Wagner. PC? Deputado, no primeiro bloco você traçou um diagnóstico aí das mudanças de cenário que poderiam favorecer essa candidatura do capitão Wagner. Dentre elas, a divisão do bloco, que até então, nas eleições passadas, era unido, o PDT e o PT, entre outras situações. Mas o senhor não citou a divisão que hoje existe, que é uma novidade na campanha, do campo da direita, que é o campo que o capitão trafega,
né? Hoje ele tem um concorrente, que é o André Fernandes, que era um apoiador até pouco tempo atrás, e que não vem poupando críticas, né? Ao contrário, tem acirrado aí no debate, nas entrevistas, sempre pontuando, inclusive taxando o capitão de ser um traidor da causa bolsonarista e tudo mais. Essa situação tende a se acirrar ainda mais com a chegada dos programas de rádio e TV. Até que ponto vamos dizer, esse fogo amigo pode prejudicar não só a candidatura do Wagner, mas o próprio campo da direita nessa disputa? Muito amigo. Eu acho o seguinte, é natural, e o André sendo um jovem ainda, né, a espontaneidade da aventura, né, de colocar ali o nome, de achar que porque é amigo do Bolsonaro vai disputar a eleição e vai ser um vencedor. A discussão hoje no Brasil não é Bolsonaro e Lula. A discussão no Brasil de hoje é como é que a gente melhora as nossas cidades, como é que a gente vive melhor, como é que a gente tem uma oportunidade para um filho, como é que a gente tem segurança, como é que o Brasil pode se tornar mais competitivo para aumentar, né, a oferta de emprego, de distribuição de renda, como é que a nossa cidade pode melhorar nos problemas que ela tem de pavimentação, de atendimento da saúde, de escola. Fortaleza hoje é a 174ª na colocação do IDEB no estado do Ceará. Olha a vergonha. O maior orçamento de educação pública do Ceará nos municípios é Fortaleza. E, no entanto, só tem 10 cidades no Ceará que têm a educação pior do que a de Fortaleza. Isso é lamentável. Evasão escolar, os meninos terminam o ensino fundamental sem saber ler, sem saber fazer conta, né, e ficam aí, viram mão de obra barata para a marginalidade, para o crime. Então, tudo isso, os cucas que funcionaram, inclusive, com a Lisiane Lins, hoje já não funcionam mais. Então, tudo isso precisa ser valorizado, até em função dessa juventude, mas não no ímpeto de querer, na disputa eleitoral, criar um ambiente antagônico, porque antagônico não é na essência. Nem a direita brasileira é representada única e exclusivamente por Bolsonaro, e nem a esquerda brasileira é representada única e exclusivamente pelo Lula, né? Eu, por exemplo, acho que, no que diz respeito às políticas econômicas, da macroeconomia, a direita tem muita coisa a favor. Mas também acho que, no que diz respeito às questões sociais, a esquerda também tem muita coisa boa. Então, e você tem que tirar dos diversos campos o que é bom, né? Você não pode ficar ali obcecado, né, como um jumento de viseira, que eu só tenho que trilhar naquela trilha, ou que eu só tenho que andar por aquele caminho. Não, você tem que ver dentro da diversidade aquilo que é bom e aquilo que pode harmonizar e pode fazer com que a sociedade tenha um salto de qualidade. E é essa a discussão que nós estamos fazendo. Então nós não estamos fazendo política de ódio, nós não estamos fazendo política de nós contra eles, pelo contrário, nós estamos fazendo política de harmonizar todos, né? Inclusive o próprio André. O André tem do lado dele muita gente preparada, gente valorosa, né, como o Eduardo Girão também, que inclusive tem uma dívida de gratidão ao Wagner, né? Todo mundo sabe que o Eduardo Girão não militava na política, militou lá no Fortaleza, lá foi importante para tirar o Fortaleza da Série C e botar na Série A, mas na política ele não tinha viés político. Quem deu o uniforme político para ele entrar no jogo foi o Wagner, né? E ele quer ser candidato, vai levar as teses dele, vai discutir os pontos dele e mais na frente se abrigam. Isso é normal, né, dentro do contexto maior. Então eu acho que no campo da esquerda ou da centro-esquerda, porque o Ciro nunca foi de esquerda, a fragilidade se deu com uma certa veemência e quebra dentro do campo do governo, quebra dentro do campo da administração do município e da administração do Estado. No campo da centro-direita, quebra no procedimento personalizado dos candidatos que querem um lugar ao sol, que querem um espaço na disputa eleitoral. Mas, do ponto de vista político, eu não tenho dúvida que mais na frente esses campos possam se consolidar. E na disputa mesmo, a gente já percebe, eu mesmo tenho recebido muitas ligações de gente que já diz, não, o Wagner é o que está mais preparado, é o que tem mais estatura e que defende as nossas ideias. Então a gente pode já, inclusive, desde já, apoiá-lo
porque vê, né, a fragilidade da pouca experiência ou da inexperiência do André e da pouca capilaridade ou do espaço político do Eduardo. Deputado, o senhor falou aí da importância que as mulheres ocupam as pautas femininas no programa de governo do candidato Wagner. Como que o partido tem lidado com essa questão de fomentar candidaturas femininas, do financiamento, a destinação correta dos recursos para essas candidaturas femininas e qual a projeção para esse ano? Assim, o partido apresenta um potencial maior de candidaturas femininas competitivas? Sem sombra de dúvida, cada vez as mulheres ocupam mais espaço na vida política do país. É crescente esse desejo, essa participação e tem sido muito estimulado. O Wagner teve na candidatura do governo um apoio, uma solidariedade muito grande com a Camila, né, que também era uma advogada que tinha uma militância muito grande junto com as mães atípicas. E agora a Edilene, que é a vice, simboliza muito bem isso, uma mulher que vem do Conselho Tutelar, né, uma mulher que tem uma preocupação muito grande, principalmente do acompanhamento das crianças e dos adolescentes, né, e, por outro lado, também um volume muito grande, nós no União, em todos os municípios que nós estamos, de lideranças femininas que estão vindo, abraçando a causa e colocando seu nome à disposição do julgamento popular. Tem, inclusive, uma resolução do partido, a nível nacional, né, de valorização dessas candidaturas e do estímulo também, inclusive, de fundo partidário. Né? O fundo partidário tem um espaço reservado não só para a questão das mulheres, mas também para a questão dos quilombolas, para a questão dos negros, né? Para que também a gente possa incorporar, né, essas minorias, que não são minoria, porque as mulheres são maioria, né, dentro do contexto demográfico, dentro do contexto da população, a ter uma participação maior na política. Então eu acho que isso é salutar, é importante e, sem sombra de dúvida, nós, no União Brasil, já temos essa prática há algum tempo. Tanto é, na bancada de 4 federais, 2 são mulheres, né? É a Daiane e a Fernanda, né, que inclusive estão fazendo um belíssimo trabalho em Brasília, né, representando o povo cearense. Então eu acho que isso é muito dignificante e nós no União Brasil não temos nenhuma dificuldade com relação a isso. Deputado, como que está o União Brasil na região metropolitana e em alguns polos municipais do interior? Nós temos um modelo de gestão para o Ceará, né? A experiência e os créditos adquiridos pela gestão do Roberto Pessoa em Maracanaú é algo fantástico. Né? Agora, como dizia o Tarcísio Leitão antigamente, ele juntou de avestruz a vaca. Está todo mundo no Maracanaú apoiando o Roberto Pessoa graças à governabilidade de excelência que ele faz no município. Né? Todos os serviços públicos funcionando plenamente. O próprio Wagner lá teve uma experiência muito boa e foi iniciativa até do Roberto. O Wagner ficou sem mandato e o Roberto disse, não, venha para cá e eu vou lhe botar numa secretaria que é uma secretaria muito polêmica e que precisa de muito trabalho e muita dedicação, que foi a Secretaria de Saúde. E o Wagner saiu de lá com todos os indicadores de saúde dentro do município melhores, muito melhores do que o que ele encontrou. Inclusive com programas importantes, né, que é um programa que a gente também quer instalar aqui em Fortaleza, da entrega do medicamento do idoso. Né? O idoso muitas vezes não tem condições de ir no posto de saúde, muitas vezes o filho ou alguém da família não tem, ou às vezes não tem nem sequer um cuidador e não tem um remédio. E lá está o sofrimento. Então vai se fazer um programa delivery, né, de entrega do medicamento, principalmente para os hipertensos, para os que têm doenças crônicas, em casa, né, que isso é muito importante, principalmente para essa população idosa. E, ao mesmo tempo, isso requer uma experiência muito forte. Então, a União Brasil tem um projeto consolidado e aí tem candidaturas que estão nos surpreendendo. Né? A Larissa Camussa em Pacatuba, né? Hoje é uma candidatura muito sólida. O professor Oscar, lá em Sobral, berço, né, da principal oligarquia do Ceará, que é a oligarquia Ferreira Gomes, tem tido uma vantagem expressiva, né, na aceitação da sua candidatura em Sobral. Né? Por quê? Porque cansou o modelo de gestão. Há um cansaço, há uma fadiga. E na alternância de poder, né, o União Brasil tem apresentado candidatos novos, com uma roupagem nova, né, para ocupar esses espaços. Né? Já falei do doutor Aloysio lá no Crato, né? Nós temos
há parcerias importantes, como a do Gleidson lá em Juazeiro, que hoje, né, pode ser, na história do Juazeiro, o primeiro prefeito a se reeleger, o que é um marco importante. Aqui na Caucaia, nós estamos numa parceria com a Emília Pessoa, também, que traz consigo todo um projeto de renovação e de mudança. Em Iguatu, nós temos uma parceria muito forte hoje, muito boa, consolidada, com o Roberto Costa Filho, também, que vem da escola empresarial, né, que foi diretor de um grande grupo econômico aqui no estado do Ceará, mas que resgatou o lado político da história do pai, que não teve a oportunidade de concluir o seu mandato à frente da prefeitura de Iguatu, e hoje ele está resgatando, né, esse brinco e combatendo as oligarquias locais lá em Iguatu, que estão abrigadas no PT, né, uma demonstração muito clara do desvirtuamento que o PT teve ao longo da sua história, e quem está com essa bandeira de renovação na política somos nós. Então, o União está muito feliz, né, com esses novos quadros que nós estamos apresentando aí, e se Deus quiser nós vamos fazer um número expressivo de prefeitos e apoiá-los. Não é só fazer e ganhar a eleição, é apoiá-los na gestão, né? Eu sou um parceiro dos prefeitos que são meus parceiros. Eu vi agora Itapiúna e Solonópolis com nota 10, escola nota 10, Fortaleza não tem nenhuma. Então, quer dizer, isso é demonstração de quê? De uma parceria benéfica para a população. Deputado, quero agradecer enormemente o seu tempo, a sua presença, a sua disponibilidade. Chegamos ao final do programa Eleições 2024, que hoje recebeu o secretário-geral do União Brasil no Ceará, deputado Danilo Forte, e contamos com a sua presença no próximo programa. Até lá!